Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sheila de Arte. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso segundo bimestre, falando sobre os pré-rafaelitas e o realismo, que foram dois movimentos de bastante impacto no século XIX. Um na Inglaterra e o outro na França. Vamos começar então com os pré-rafaelitas. O que foi então, na verdade, esse movimento? Esse movimento surgiu na Inglaterra em 1848 por um grupo de jovens artistas. E aí eles queriam formar uma irmandade, e eles chamavam essa irmandade de pré-rafaelitas. Por quê? Porque eles queriam fazer referência às obras e à realidade das obras de Rafael, o renascentista. Esses jovens são Dante Gabriel Rossetti, William Roman Hunt e John Everett. E uma irmandade considerada irreverente, transgressora, pois rompe com os princípios estéticos da pintura aprendida nas academias de arte. Então, eles queriam fazer uma arte totalmente diferenciada. E vocês vão ver essa diferença nas características da pintura desses artistas. Eles queriam, na verdade, trabalhar a arte pela arte. Vamos então conhecer as características dos pré-rafaelitas. A primeira característica desse movimento é que as cores eram esmaltadas e luminosas. Na verdade, as imagens elas tinham muito brilho intenso das imagens dos rafaelitas. Além disso, um novo olhar para temas já explorados. Ou seja, o que eles faziam? Essa é uma obra chamada de Anunciação, quando o anjo chega para Maria anunciando que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Então, a Anunciação. Essa obra, na verdade, ela já existia. Isso aqui é apenas uma releitura da obra. Então, eles pegavam as obras e eles faziam, sim, uma releitura da obra. Mas aqui eles usavam a simplicidade. Não existia mais o pomposo, né, de outras manifestações, do neoclássico, do renascimento, renascentismo. Mas aqui era o que? A naturalidade, a simplicidade. Eles também não utilizavam as técnicas de sombreamento e profundidade. Não existia essa técnica da sombra, né, que a gente pode observar muito na Renascença. Não existia essa coisa, né? Eles queriam romper com isso. Eles queriam, na verdade, eles romperam e abominaram essas técnicas. Técnica do sombreamento, técnica da profundidade, que também existiu na época do Renascimento. É quando você vê uma imagem, você consegue observar essa imagem, você consegue observar a profundidade nessa imagem, tá? Que é exatamente a perspectiva. Não existia, eles também não existia essa coisa da perspectiva nas imagens. Além disso, a nova concepção de beleza feminina. As mulheres eram retratadas com mais ênfase nesse movimento, e tanto que a maioria das imagens nós podemos observar as mulheres. E as mulheres, elas vão estar assim mesmo, com cabelos longos, com sempre muito volume de cabelo e com cabelos longos. Além disso, nas cores ruivo e loiro. Geralmente eram essas mulheres que eles pintavam, que eles retratavam nas imagens deles. Aqui a mulher ela traz exatamente essa coisa da sensualidade. Não é mais como lá no Renascimento, lá no Romantismo, a pureza. Então, acabou essa coisa da pureza e agora aqui é a sensualidade mesmo, misticismo. Outra coisa importante, uma característica muito importante dos rafaelitas, eles gostavam de atenção máxima nos detalhes, principalmente com relação à pintura da natureza.
Então, eles retratavam nos mínimos detalhes a natureza. Então, era retratação fiel e sincera da natureza, como vocês estão vendo aqui nessa obra. Além disso, a figura feminina, que eles sempre retratavam nas obras. A maioria das obras deles tinha a figura feminina, a mulher. O comprometimento com questões morais e sociais. Eles também retratavam isso nas imagens deles, só que aqui como vocês podem ver, bem colorido, tá? Então, aqui vocês podem observar que o pastor está muito atento aqui à moça que está ao lado. Ele esqueceu completamente das ovelhas dele ali, né? Então, essas questões morais, o casamento, relacionamento e as dificuldades mesmo do dia a dia também eram retratados aqui nas imagens dos rafaelitas. Lá, vamos continuar falando sobre o realismo e vamos entender quando surgiu esse movimento. Na primeira metade do século XIX, um grupo de jovens pintores franceses, lembra que eu falei dos rafaelitas e os rafaelitas foi na Inglaterra? Agora esse movimento foi na França. E entre esses artistas nós temos o Gustave Courbet e o Jean-François Millet. Eles tinham por objetivo contemplar a natureza de maneira realista, ou seja, o mais próximo da realidade possível. Aqui não tinha romantismo nas imagens, tá? Mas sim realismo. Eles queriam retratar a realidade, o que realmente estava acontecendo, tá? Aqui nesse momento, e eles retratavam principalmente os trabalhadores. Esse era um tema de destaque para os realistas. Então, na arte desse período, o mundo passou a ser observado como ele é de fato. Não existia aqui manobra, vamos inventar ou vamos criar uma outra coisa, mas existia sim a realidade, tá? Então não era mascarada a realidade, mas eles colocavam aqui, se fosse feio, ia sair feio. Se fosse inadequado, ia sair inadequado. Então eles não se importavam com o belo aqui no realismo. Então vamos conhecer as principais características, não são todas, mas as principais características do realismo. Olhar para os trabalhadores. Nesse estilo, o trabalho passa a ser verdadeiramente o tema da pintura. Além disso, o realismo inovou a maneira como os trabalhadores passaram a ser retratados. Aqui, os trabalhadores passaram a ser retratados sem deboche, sem ironia. Então, era a realidade, tá? E sem desvalorização. Aqui, na imagem dos realistas, eles queriam, na verdade, valorizar o trabalho, valorizar essas pessoas que viviam do campo. Além disso, uma das características desse movimento era a implicação com as questões sociais. E aqui, no caso dessa imagem, é o trabalho escravo. O trabalho escravo, tá? Então, além dessa questão social, existiam outras que eles achavam importante retratar nas imagens. Então, as questões sociais eram um assunto de interesse de grande parte dos pintores desse movimento. Eles estiveram profundamente conectados com os estudos e debates acerca da vida das classes sociais não favorecidas. Então, o que eles queriam? Mostrar a realidade do pobre, do que não tem condições, né? Daquele que trabalha e trabalha muitas vezes trabalho escravo. Realidade retratada como ela é. Então, como a gente já falou também, o que eles faziam? Aqui, nessa imagem, eles não... nas imagens dos realistas, não existia a coisa do belo. Existia a realidade. Podia ser feio, mas eles iam retratar nas imagens, tá? Então, dessa maneira, já não importava para os pintores realistas se o resultado da obra traria ou não o conceito do belo. Geralmente, quando você olha e observa uma obra, a intenção dos grandes pintores e dos neoclássicos e até antes desse movimento era exatamente retratar o belo, o lindo, né?
Mas aqui não, aqui eles queriam retratar a realidade da vida do campo, a realidade dos trabalhadores, né? Então não tinha essa coisa do belo. Se você olhar uma imagem, e muitas vezes foi o que realmente atraiu, acabou sendo belo, né? Porque era a realidade desse povo. E por isso esse movimento ele se tornou tão inovador nessa época. A atividade de hoje eu vou estar passando para vocês, tá? Bem fácil, não tem questionário, mas uma atividade artística para vocês sobre exatamente esses temas que nós vimos aqui.